Olá, colegas. Hoje nós vamos reiterar os absurdos do Ateste-Med, principalmente para aqueles poucos que estão seguindo a orientação da gestão. Graças a Deus, a maioria dos colegas estão seguindo a orientação da associação. E nisso eu quero lembrá-los que nós temos farto material na área interna orientando e já atualizada essa orientação, datada do dia 9 de abril, agora quinta-feira passada. Então, para quem não está ainda, é um absurdo que vocês que estão prestando e emprestando o seu CRM a fazer essas coisas ilegais, imorais, antiéticas, e o comportamento dos senhores. Não é possível que os senhores se mantenham a prestar esse tipo de serviço. Ora, onde já se viu agências que estão interditadas, agências que não têm serviço de perícia durante a semana, estarem realizando mutirões e perito indo fazer o mutirão simplesmente porque é para ganhar dinheiro. Gente, não é possível isso. Repensem. A associação está denunciando todos os gestores que estão de maneira assediosa, de maneira intempestiva, criminosa, fazendo moção em cima dos senhores, pressão para que os senhores sigam a orientação deles de maneira errada. Não façam isso, não caiam nessa asneira de fazerem tal coisa. Mais uma vez, eu queria deixar claro que o departamento jurídico está full time à disposição dos senhores para casos, principalmente desses assédios que estão ocorrendo, e quando a informação não necessariamente ela tenha que vir de maneira nominal, ela pode vir de maneira anônima, ou pode vir nominal e a gente preservar quem está trazendo a informação com a devida comprovação para a gente atuar nos CRMs pertinentes a esses gestores. Portanto, eu peço aqui a compreensão de todos. Sigam as nossas orientações. Por favor, doutor Francisco. Eu vejo alguns colegas que ainda estão usando o termo conformar. Eles transformaram uma mera conformação de documento em perícia médica. Então, o que antes era uma conformação documental, que não era perícia médica, até de acordo com o próprio CFM, e saía o nome do INSS no relatório, e era um benefício administrativo, e o perito não tinha nada a ver com isso, isso mudou. Com esse Ateste-Med dito qualificado, ou seja, crime qualificado, agora isso é uma perícia médica, não é conformação. Sai no seu nome, sai como opinião sua, sai como decisão médica pericial sua, e tudo o que implica isso. Então entendam que a situação mudou. Não existe mais você concordar ou não. A ANMP, baseado na melhor conduta técnica e ética possível, fez uma série de orientações para vocês poderem passar por esse período, porque eu tenho certeza que isso vai cair, passar por esse período sem complicações éticas. Mas entendam, se você aderir ao jogo do governo e ficar dando juízo de valor, de mérito no documento, você está assumindo para você mesmo, para o seu colo, a bomba que vai explodir. Nem vou falar, Cargolo já disse, dos vários gestores de DRs e CRs e da própria DPMF aqui em Brasília que já estão denunciados. E esta denúncia é muito séria. Tá? Ela é uma violação grave da ética médica. E essas denúncias continuarão a ocorrer, mas elas também vão ocorrer em outras esferas, conforme a estratégia do departamento jurídico. E digo mais, o perito não vai poder alegar no futuro aquela cláusulazinha que tem na portaria 13, dizendo que o perito não é responsável se alguém mentiu lá no atestado, porque você está assumindo para você o resultado. A corregedoria do INSS, do Ministério da Previdência, não está vinculada a esse dispositivo dessa portaria.
O CFM não está vinculado. A CGU não está vinculada. O Ministério Público, muito menos. Então, aquilo não protege ninguém. A melhor maneira da gente enfrentar esse ataque vil à perícia médica é seguindo a orientação da ANMP, caso a caso. E se surgir algum caso novo, a gente vai colocar. Vejam, senhores, que a situação é tão bizarra que quando o cidadão declara uma data de início da incapacidade ou de início da doença, essa data fica imutável no sistema, mesmo que você tenha ampla comprovação e certeza de que tem que mudar, nem isso você consegue. Outra situação, o cara mandou vários atestados. Se nem o médico assistente do cara, supondo que é verdade, sabe direito quais são as datas, por que você vai se meter nisso? Então, sigam as orientações, não deem mérito, não deem valor, porque está saindo laudo médico no seu nome. E no Brasil, como no resto do mundo, a administração pública, quando enfrenta esse tipo de problema, a melhor coisa é, de fato, você não se envolver, deixa para resolver no presencial, porque senão no futuro vai dar problema para os peritos que hoje resolveram comprar a ideia, ainda bem que são poucos, mas a gente faz esse reforço, tá, para vocês terem ciência do tamanho do problema. O Conselho Federal de Medicina está junto com a ANMP nessa. Muita coisa ainda vai ser feita, esse descalabro que foi feito, né, com relação... Porque o próximo passo, se a perícia médica validar esse sistema falso, o próximo passo amanhã é automatizar tudo e mandar a gente para o SUS. Por que tem perito ainda colaborando com esse destino que querem dar para a nossa carreira? Então, dito isso, agradeço que a maior parte dos peritos está seguindo a determinação. Se algum chefe ameaçar vocês, manda para nós, que nós estamos indo para cima dos chefes. Paulo. Bom, a associação já tem articulado diversas medidas extrajudiciais e judiciais contra as portarias que instituíram o novo modelo, né, do ateste médio, denominado ateste médio qualificado, porque efetivamente, como a associação tem registrado em todas as suas manifestações, não há por parte da entidade uma resistência em relação àquele antigo formato da análise de conformação do documento. Haja vista que são preservados os dados técnicos que vêm do médico assistente. O perito funciona muito mais como um checador ali da idoneidade, enfim, algo que realmente fuja do padrão. O que querem, como foi bem salientado aqui já, e nesse ponto, aí sim a associação e o Conselho Federal de Medicina são veementemente contrários, é permitir que, com base no mesmo atestado médico, na mesma folha de papel, o perito médico faça um exercício de evidência, né? Que ele ultrapasse aqueles dados que estão ali na tela do computador e faça uma presunção, faça uma inferência a respeito da incapacidade laborativa do segurado, reconheça nexo, enfim, isente de carência. São várias coisas que, por si só, uma mera alteração das datas técnicas já seria um absurdo gigantesco. Mas esse modelo é tão frágil e tão desconectado do que determina a legislação e do que preconiza o cânone ético e de regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que se quer realmente que aquilo ali vire um palco, uma arena, o atestado vire um palco para o perito poder sambar e rolar em cima daquilo ali e alterar a data técnica, enfim, fazer todo tipo de inferência e obviamente, tendo a ideia de que isso gera um reflexo no mundo jurídico, que alguns peritos que não estão se atentando às orientações da associação não estão tomando consciência, é de que um laudo médico pericial, ao contrário do que era uma análise de conformação, o laudo médico ele tem consequências jurídicas para outras esferas. Questão do auxílio acidente, reconhecimento de nexo, isso não é só uma decisão pericial, isso gera reflexos na esfera jurídica do segurado, eventualmente até da empresa, do empregador, que tem que ser levado em consideração porque
de novo, é engraçado, inclusive, ver que o modelo é tão grave que até a própria advocacia previdenciária está se colocando contrária a ele, porque é muito frágil, incapacidade laborativa, todos são unânimes em reconhecer que não é possível se atestar a partir de análise documental, que é necessário o exame direto do segurado. Então a associação está aqui para poder fornecer essa base de orientação e também para poder oferecer o suporte jurídico no caso dessas tentativas de represália. A gente já viveu isso em diversas outras fases dessas ameaças, dessas coações, e o que a gente sempre recomenda é: peça para que a ordem venha registrada por escrito, que já é algo bem difícil, mas em vindo uma ordem nesse sentido, a associação certamente vai tomar essa ordem ilegal e vai levar aos órgãos competentes para poder apurar a regularidade e aplicar as sanções cabíveis. Se não, vejamos, é tão ilegal o que eles construíram, é tão absurdo, que eles colocaram no ATEST-MED, na conclusão, índice de prevalência para estabelecer o prazo decorrente do CID. Ou seja, você altera conforme o que está no atestado vindo do médico assistente que o estabeleceu, por uma sugestão através de um índice de prevalência que eles estão fornecendo lá, e escolhe o prazo diante do CID. Gente, vocês não podem cair nesse absurdo. Isso é uma completa ilegalidade. Nesse sentido, reitero, sigam as nossas orientações e não se deixem fluir nessa irresponsabilidade desses gestores. Francisco. Bom, a ANMP está muito firme em relação a isso. Vocês podem contar conosco 24 horas por dia em relação a esse tipo de problema. Nos mandem, que vai ser dada a devida anonimização dos dados, relatórios, exemplos de bizarrices em relação a esse ATEST-MED qualificado, tudo que a gestão possa estar inventando, qualquer notinha de zap, qualquer recadinho, porque é uma gestão covarde, uma gestão incompetente, que não assume o que faz, que gerencia através de terceiros, porque eles estão muito ocupados ganhando o teto do bônus, porque só eles conseguem fazer o teto do bônus. Você, perito, fica com o nariz de palhaço no nariz, enquanto seu chefe está lá ganhando o teto do bônus, defendendo o governo. Então, por favor, precisamos desses dados para consolidar cada vez mais, e eu tenho certeza que isso vai quebrar tanto a fila e tudo, que o governo não vai ter como continuar sustentando isso, ainda mais em período eleitoral, que é o que a gente está nesse momento. Então, continuem seguindo as orientações da ANMP, elas são amplamente respaldadas pelo jurídico. Não teve nenhum perito até hoje que, seguindo a orientação da ANMP, sofreu algum tipo de sanção. O único que sofreu foi porque não seguiu as orientações da ANMP, depois ele veio para a gente foi lá e reverteu a sanção dele. Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando. É isso. A gente está aqui à plena disposição, sempre atuando nas redes, através do e-mail também, da área interna, tentando ao máximo dar o maior nível de respaldo imediato para todos os associados que nos procuram. Eu só queria, antes de encerrar, só dar um alerta para os senhores, um aviso, na verdade. Diante de tamanha demanda de consultas e tudo mais, o jurídico se pauta diante da ordem de chegada. Muitas vezes, pela urgência da demanda, ele fura a fila. Mas, assim, os senhores podem ter uma certeza: ninguém vai ter prazo vencido. Tudo vai diante da demanda, tudo tem uma cronologia. Tenham paciência. Somos 5.000, embora também não podemos esquecer dos aposentados, mas nós temos demanda de todos, e não é uma demanda por dia. Outro aviso que eu gostaria também de pedir paciência aos senhores é com relação aos novos colegas peritos. Diante da procura em se filiar, por conta até das demandas também
que o jurídico vai implementar em breve, os colegas estão cobrando a celeridade do adimplento dessas demandas. E, na verdade, isso foi dilatado até o dia 30 de abril. Então, no dia 2 de maio, terá ingresso das ações que são pertinentes aos novos peritos, como a GIDAP-MP e o PDI. Então, assim, fiquem tranquilos, o que nós precisamos é que o maior número de colegas possam se servir, virem para a associação e se servir desse expediente que será a justiça. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.